Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jéssica Teles, sou uma mãe homeschooler que educa os filhos em casa e eu estou aqui hoje para gravar um vídeo para conversar com você sobre um tema muito interessante e que gera bastante dúvida e apreensão entre as pessoas que escolhem praticar a modalidade da educação domiciliar, que é como se preparar para uma possível visita do Conselho Tutelar. É fato que a educação domiciliar no Brasil, ela não é regulamentada a nível federal. A gente já tem alguns lugares que conseguiram regulamentar a modalidade, mas não chega a ser a nível, de Brasil inteiro. Então, muitas famílias, quando começam a praticar a educação domiciliar, têm um certo medo, de uma perseguição, de uma visita do Conselho Tutelar. E eu não vou negar para vocês que no início também eu tive bastante apreensão nessa questão. E aí, fazendo parte de vários grupos, conversando com várias famílias, e principalmente no grupo do Dr. Alexandre Magno, que é um advogado que atua nesse campo da educação domiciliar no Brasil há muito tempo, eu consegui me tranquilizar e compreender que não é um bicho assim de 7 cabeças. Então eu vou compartilhar com vocês hoje como a gente se preparar para isso. Então assim, a gente vive de certa forma em uma instabilidade, na questão do direito à educação domiciliar. No Brasil não é regulamentado, então a gente tem uma insegurança jurídica. É importante a gente saber que a prática não é crime, tá? Não existe nenhum tipo penal que criminalize a conduta de educar em casa. Inclusive foi feito um projeto para nem considerar a educação domiciliar como crime. Mas de fato há uma insegurança, porque como não temos regulamentação, ficamos aí num limbo jurídico. Às vezes tememos muito pela visita do conselho tutelar, imaginando que esse conselheiro tutelar seja uma pessoa maldosa, que vai perseguir a gente cria um estereótipo aí desse conselheiro tutelar ou da conselheira e a gente fica morrendo de medo. Mas não é bem assim. Então, algumas coisas a gente precisa fazer para que, se acontecer essa visita, a gente tenha mais tranquilidade e a gente possa encarar ela de uma maneira mais positiva. Eu já vim falando com vocês em alguns vlogs aí que eu fiz no canal sobre a importância do registro das atividades. Então, a gente precisa registrar essas atividades que a gente desempenha com as crianças, que a gente desenvolve com elas, porque essas atividades são a prova de que nós estamos cumprindo com o nosso dever de educar nossos filhos. Não é crime educar os filhos, não é crime instruí-los em casa, não existe nenhum tipo penal criminalizando isso. Mas é crime o abandono intelectual, que é os pais que retiram os filhos da escola e não fornecem a eles nenhum tipo de instrução, Deixa esses filhos aí, vamos dizer, jogados aí, sem instrução nenhuma. Isso sim é crime. Então, quando a gente começa a praticar a educação domiciliar, é importante a gente ter em mente que a gente precisa provar que a gente está educando os nossos filhos em casa. Porque na ausência dessas provas, talvez eles vão querer enquadrar a família no abandono intelectual. Para eles enquadrar no abandono intelectual, eles vão ter que provar que a família abandonou de fato, não está ensinando. Então, para nossa segurança, é muito importante que a gente tenha guardado todas as atividades que foram desenvolvidas, aí pode ser em fotografias, aí cada um vai registrar do seu jeito. Mas de fato guarde as atividades, as apostilas que seus filhos têm feito aí seguido, as atividades avulsas, registre essas atividades, porque é assim que você vai comprovar que você está cumprindo com o seu dever de educar. E aí, se o conselheiro tutelar vier visitar você, você vai ter todas as cartas nas mangas, para poder mostrar para eles que você de fato está ensinando os seus filhos. E se você estiver realmente ensinando as suas crianças e fazendo esse registro adequadamente, não tem por que temer. Um crime de fato você não está praticando, então não tem como enquadrar você em um crime.
E sobre a visita do conselheiro tutelar, eu até escrevi no meu Instagram um texto sobre isso. Claro que depois de aprender muito com o Dr. Alexandre Magno, se o conselheiro tutelar vier te visitar, chame ele para entrar e ofereça um café. Porque às vezes a gente fica tão tenso, fica tão preocupado e imagina mil coisas, e às vezes a visita do conselheiro tutelar não vai ser nada demais. A gente precisa entender uma coisa: o conselheiro tutelar, o trabalho dele é zelar pelos direitos das crianças. E o direito à educação é um direito das crianças, de todas as pessoas, né? Então, quando uma criança evade, deixa de ir à escola, é uma atitude normal do conselheiro tutelar ir atrás dessa criança. Imagine que para o conselheiro tutelar e para a escola, dependendo como for a retirada da criança da escola, eles não vão saber o que aconteceu com essa criança. Eles não sabem se essa criança está trabalhando como uma mão de obra escrava, ou se ela está no sinal pedindo coisas na rua. Eles não sabem de nada, eles não sabem se essa criança está estudando, se essa criança está se socializando. Então é uma medida normal eles irem atrás dessas crianças para saber o que está acontecendo. O conselheiro tutelar, quando vai fazer essa visita na casa das famílias, ele nem sabe, muitas das vezes ele nem sabe o que está acontecendo. É uma visita mais investigativa, ele quer saber como está essa criança. Será que o direito da educação dela está sendo resguardado? E às vezes a gente desse lado de cá, né, a gente acaba pensando, ele vai vir me ameaçar, tirar guarda, ele vai vir, né, coisas que são ilegais, coisas que nem podem acontecer. E por um desconhecimento até do que pode nos acontecer, a gente acaba temendo, né, e evitando essa visita. E não, é importante que se o conselheiro tutelar vier até a nossa casa, a gente receba ele. Receba ele com alegria, receba ele, chama ele, mostra para ele todas as atividades desenvolvidas, explique para ele o que é a educação domiciliar. Como o Dr. Alexandre diz muitas vezes, nem o conselheiro tutelar sabe o que é a educação domiciliar. Mostre para ele o trabalho que você vem desenvolvendo com o seu filho, né? E apresente para ele tudo isso, apresente seu filho, e assim você vai demonstrar para ele que não está havendo nenhuma lesão a direito. Seus filhos não estão perdendo nenhum direito com a sua decisão de ensinar ele em casa. Muitas vezes, em muitas visitas dessas, os conselheiros tutelar nem vão adiante, porque o próximo passo, se o conselheiro tutelar notar que há alguma lesão ao direito da criança, ele vai ter que fazer uma denúncia ao Ministério Público para averiguar essa situação. E se você convencer esse conselheiro tutelar e mostrar com as provas, com os registros, que o seu filho não está perdendo nada, né, que o direito dele está sendo assegurado, que ele realmente está sendo educado, muitas vezes esse conselheiro tutelar nem vai seguir adiante com nenhuma denúncia, porque não há ilegalidade, não há crime e essa criança não está perdendo nada, entende? Então o conselheiro, ele é um defensor do direito das crianças e ele não é o nosso inimigo, né? Em tese, claro que existe sim, a gente não pode negar, pessoas que vão se utilizar dessa função para perseguir, até por questão ideológica, né? A gente não pode negar isso, e existem sim famílias que sofrem perseguição. Só que a gente tem que manter a calma, né? Porque não é o que aconteceu com o vizinho que vai acontecer com a gente. E os casos de perseguição são poucos, né? Os casos de processos que vão adiante aí são muito pouco em comparação aí com o número total de famílias que está praticando a modalidade. Há estudos que dizem que já passamos de 30 mil aí praticantes da educação domiciliar. Então, ou seja, você também não está sozinho nessa decisão. Diante de uma possível visita do Conselho Tutelar, o que nós devemos fazer? Devemos receber eles com alegria, devemos mostrar para ele o trabalho que vem sendo desenvolvido, e se ele não conhecer a modalidade, a gente deve explicar para ele o que é o ensino domiciliar, o quão comum ele é nos países aí afora, né? Países desenvolvidos, países não ditadores. Não podemos nos desestabilizar, nos desesperar, ficar arrancando os cabelos da cabeça, que afinal de contas a visita do conselheiro tutelar não é para nos machucar, não é para nos perseguir, é apenas para averiguar se está tudo ok com as crianças.
Então é isso, gente. É um vídeo bem simples, mas que quando eu comecei a praticar a modalidade, eu não via ninguém falando abertamente sobre isso. E por isso eu resolvi trazer aqui para vocês esse tema de que é sim possível uma visita do conselho tutelar quando a gente escolhe pela modalidade, mas que também não vai ser o bicho de 7 cabeças e que é melhor a gente receber esse conselheiro tutelar do que a gente ficar se escondendo. Diante dessa possibilidade, esteja sempre atento, registre todas as atividades do seu filho, fotografe, produza o máximo de provas que você puder, porque são essas provas que vão sustentar e vão demonstrar que você está se preocupando e você está cumprindo com o seu dever de educar e instruir seu filho. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like no vídeo, por favor. Vai ser um prazer ter vocês aqui no nosso canal que está aí iniciando. O apoio de vocês é muito importante. E a gente se vê em um próximo vídeo. Foi um prazer ter vocês até aqui. Beijão, fui!